Bem-vindos a mais uma discussão. Meu nome é Marcelo Bandeira, eu sou médico da Unidade de Hipertensão Arterial Pulmonar do UFRJ. E dando continuidade à nossa série de discussões sobre hipertensão arterial pulmonar, nós vamos falar hoje sobre a classificação da hipertensão arterial pulmonar e a importância de uma classificação adequada para um manuseio consequentemente adequado do paciente. Quando um paciente recebe um rótulo como sendo portador de hipertensão pulmonar, isso por si só não nos fornece subsídios adequados para iniciar um manuseio terapêutico imediato e que realmente tem impacto na sobrevida desse indivíduo, até porque muitas vezes a melhor conduta acaba sendo expectante. Então, exatamente baseado nisso, nos últimos 25 anos foram criadas várias classificações visando uma divisão desses grupos de pacientes que recebem o rótulo de hipertensão pulmonar baseados em diferenças fisiopatológicas e terapêuticas. Atualmente a classificação vigente é a classificação de 2008 de Dana Point, que foi uma classificação que foi criada durante o 4º Simpósio Mundial de Hipertensão Arterial Pulmonar no estado da Califórnia. E essa classificação ela determinou uma divisão que é a mais recente em basicamente 5 grandes grupos de condições clínicas associadas à hipertensão arterial pulmonar. No grupo 1 nós temos os pacientes portadores de hipertensão arterial pulmonar propriamente dita. No grupo 2, os pacientes de hipertensão pulmonar associado à cardiopatia de cavidade esquerda. No grupo 3, a hipertensão pulmonar associada a distúrbios hipoxêmicos e distúrbios do parênquima pulmonar. No grupo 4, a hipertensão pulmonar tromboembólica. E no grupo 5, uma miscelânea de causas, na verdade, com origem multifatorial ou não esclarecida. O grupo 1 é constituído primariamente por condições clínicas que determinam um estado de hipertensão pulmonar pré-capilar. Isso acaba agregando, de certa forma, um conjunto heterogêneo de condições clínicas. Dentre elas podem ser citadas, por exemplo, HIV, cardiopatias congênitas com chantes intracardíacos, esquistossomose, anemias hemolíticas, doenças autoimunes, doenças do colágeno, principalmente esclerodermia e lúpus, mas há também uma forma de hipertensão arterial pulmonar em que não há uma causa, pelo menos clara, e por isso sendo chamada de forma idiopática. Há também uma forma de hipertensão arterial pulmonar que, apesar de não ter uma condição clínica claramente descrita, se encontra frequentemente associada a determinadas mutações genéticas, que é a forma herdada, associada principalmente a mutações do gene BMPR2 e a ALK. Esse é o grupo 1 e é o grupo que, na verdade, representa o protótipo da maior parte das nossas futuras discussões sobre manuseio diagnóstico, prognóstico e tratamento desses pacientes. O grupo 2 é o grupo de pacientes composto pela hipertensão pulmonar associada à cardiopatia de cavidade esquerda. Provavelmente é o grupo com maior representatividade dentro desse universo de hipertensão pulmonar. São pacientes que apresentam, inevitavelmente, uma dessas 3 condições, ou uma valvulopatia mitral ou aórtica, ou disfunção sistólica do VE, ou disfunção diastólica do VE, hoje conhecida como insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Esse grupo tem como peculiaridade o fato do tratamento da hipertensão pulmonar ser, na verdade, decorrente do tratamento da doença, da condição clínica associada. Se for uma doença valvar mitral, troca a valvar mitral. Se for uma doença aórtica, troca a valvar aórtica. Ou então, otimização do paciente com insuficiência cardíaca por disfunção sistólica. E assim sucessivamente. No grupo 3, nós temos a hipertensão pulmonar associada a distúrbios hipoxêmicos e do parênquima pulmonar. E aqui vale essa analogia em relação ao grupo 2. Nesse grupo também o tratamento da hipertensão pulmonar é voltado para a condição clínica associada, onde o carro-chefe desse grupo, obviamente, é o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, porém a gente não deve esquecer das doenças intersticiais difusas, fibrose cística, bronquiectasias crônicas, inclusive de uma condição que está sendo cada vez mais descrita como causa de hipertensão arterial sistêmica e pulmonar, que é a doença obstrutiva do sono, síndrome de apneia e hipopneia do sono. Referente ao grupo 4, nós temos a hipertensão pulmonar de origem tromboembólica, que, ao contrário da classificação anterior de Veneza, não apresenta mais uma subdivisão entre comprometimento proximal e distal, visto que essa classificação anatômica era dependente principalmente do grau de treinamento clínico-cirúrgico na abordagem da hipertensão arterial pulmonar tromboembólica, não só do ponto de vista clínico, mas também do ponto de vista de indicação e execução da trombo e da arteriectomia. E tem exatamente essa peculiaridade, por ser o único grupo
em que existe a possibilidade de se propor um tratamento curativo para a hipertensão pulmonar. No grupo 5, que é o último grupo, na verdade, ele é exceção aos outros grupos. E, na verdade, ele mistura várias condições clínicas diferentes, como, por exemplo, desordens hematológicas, como síndromes mieloproliferativas, hipertensão pulmonar pós-esplenectomia. Ela também envolve doenças multiorgânicas, como sarcoidose, doenças de Gaucher. Envolve também doenças metabólicas, como os distúrbios da tireoide, tanto hipo quanto o hipertiroidismo, e algumas entidades clínicas descritas mais recentemente, como, por exemplo, a doença renal terminal, doença renal crônica em fase terminal, que também tem sido cada vez mais descrita, associada à hipertensão pulmonar. Portanto, o entendimento que a gente tem que ter desse tipo de divisão é que a divisão da hipertensão pulmonar em grupos visa principalmente subdividir os pacientes, sob o ponto de vista de enquadrados na melhor modalidade terapêutica a ser proposta, no melhor entendimento de prognóstico e, acima de tudo, para que haja um melhor entendimento da doença por parte de quem trata, que somos nós, e por parte de quem é tratado, que é o binômio paciente-família. E isso tudo associado a um conhecimento cada vez maior dos mecanismos da doença, nessas diferentes condições, nesses diferentes grupos, principalmente em cima de ensaios randomizados, vão permitir cada vez mais que a gente possa indicar o tratamento adequado para o paciente adequado.